É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então Deus não é propriedade exclusiva de ninguém. Deus não é propriedade exclusiva dos pastores. Deus não é propriedade exclusiva de quem quer que for. Deus é Deus para todo ser humano. Todos. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé, a incircuncisão. Então, se Deus é um só, Ele pode justificar tanto aquele que se gloria na lei, né, aquele que teve o privilégio de receber conhecimento claro, como aquele que não teve conhecimento, porque pela fé. Então, como é que terão fé se a fé vem pelo ouvir? Eles vão ouvir a palavra de Deus através da lei que Deus escreve nos seus corações. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos lei. E como é que se estabelece essa lei? Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras da lei, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu, creu Abraão em Deus, por isso lhe foi imputado como justiça, não porque levou o sacrifício, mas porque creu. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, né? Quando tenho o meu salário, eu não vou dizer, não, o patrão é bom, porque não, o patrão me pagou porque eu trabalhei. Então é fruto, é o pagamento pelo quê? Pelo meu trabalho. E isso, por isso é que se dissermos que eu sou salvo porque eu cumpri a lei, eu obedeci à palavra de Jesus, eu fiz, então quer dizer que a salvação depende de mim. E não é isso que o apóstolo Paulo está a ensinar. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Opa! Aquele que não pratica a lei. Isso é interessante. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha que graça! Olha que graça! Diante de Jesus Cristo, eu não tenho como responder de todos os meus atos. Agora, deixe-se levar pelo sentimento que isso te causa. Deixa. Eu não serei julgado pelo que faço. Paulo não está se contradizendo? Não está. Ele diz, então todos serão julgados pelo que fazem. Sim. Paulo não está a se contradizer. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Não imputa por quem? Por meio de Cristo. Por quê? Porque confiou em Cristo. Aos que não confiarem, não e aqueles que não souberem, não souberam mentalmente, mas sabem, têm fome de justiça, todas as suas atitudes, por mais que eles erraram, no fundo, do íntimo do seu coração, eles sabiam que tudo que eles desejam é paz, é amor, é bondade, é justiça. E Deus é amor, Deus é justiça. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão. Então essa graça, essa bem-aventurança só vem para os da circuncisão ou para os que são da incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada.
estando na circuncisão ou na incircuncisão. Não na circuncisão, mas na incircuncisão, antes da manifestação da lei. Porque Abraão surgiu antes de Moisés. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então, Abraão é feito pai dos incircuncisos, né? Dos gentios como nós, que nós não somos da linhagem judaica, como também dos judeus. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Não é porque agora porque foste capaz, porque fizeste isso, porque não é por causa do que ele fez, mas porque ele confiou, ele creu. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Grave isso. Onde não há lei, não há transgressão. Isso é incrível, né? Não há lei. Não há nada que diz que não podem fazer isso, não podem. Então, logo, onde não há lei, não há transgressão. E é onde mais à frente nós vamos chegar. Porque no fim diz, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, é por isso que ele depois vai dizer que todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convém fazer. O homem que está debaixo de alguma lei não pode dar essa afirmação. Mais à frente, se Deus quiser, vamos falar sobre isso. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele disse, serás pai a Abraão mesmo antes de nós existirmos, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim serás a tua descendência, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu não posso, ele não podia, mas Deus pôde por mim, Deus pôde por nós. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quem prometeu é poderoso para fazer, para redimir, para nos mudar, para nos converter a Ele mesmo. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. E a ressurreição de Cristo que prova a nossa justiça, a nossa redenção, o nosso futuro, a nossa esperança em Deus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justiça.
Vamos seguir para o capítulo 5. Você que não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para não perder nenhuma reflexão e espero que Deus te abençoe. E nesse capítulo, minha oração é que eu ganhe essa consciência, que eu não procure fazer o bem para que eu possa alcançar a salvação. Eu não procure obedecer a Deus para que eu seja salvo, porque a salvação não é pelas minhas obras, é pela minha fé em Cristo Jesus. É por eu confiar, e essa confiança é que tem que ser fruto das boas ações, certo? Que tudo que eu faça seja fruto já da minha salvação em Deus. Que a minha transformação comece de dentro para fora. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, que nos livre de todos os ataques que possam vir de qualquer lado. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra, porque sua palavra é vida, é libertação, é redenção. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.